Bom, continuando o curso de Servo Mecanismo, a aula de hoje a gente vai conversar sobre modelagem no domínio do tempo. Então, como nós vimos a modelagem no domínio da frequência, aqui a gente tem uma outra forma de executar a modelagem com outras características, né? Sistemas que têm outras características que não são cobertos, não podem ser trabalhados no domínio da frequência, né? Então, como a gente conversou, no domínio da frequência, a ideia é que a gente pega um sistema, representa ele através da equação diferencial e aplica uma transformação, no caso chamado Laplace, para gerar a função de transferência daquele sistema. A desvantagem daquele método é que o sistema deve ser linear invariante no tempo. Até para a gente poder aplicar a transformada de Laplace na equação diferencial, a gente se vale do princípio da superposição. Então, isso exige o sistema linear invariante no tempo. A grande vantagem é que a gente consegue mais rapidamente analisar o sistema e conseguir definir elementos de estabilidade, né? Por exemplo, estabilidade. O problema é que muitos sistemas não são lineares invariantes no tempo. Então, no domínio do tempo, o que a gente vai fazer, o que a gente tinha na frequência como uma função de transferência, aqui a gente vai ter uma chamada representação estado-espaço. Então, esse é um método para modelagem, análise e projeto de diferentes tipos de sistemas, incluindo sistemas não lineares, sistemas que tenham mais de uma entrada, mais de uma saída. Então, existe uma grande variedade de uso da modelagem do domínio do tempo. E um problema é que o seu uso não é intuitivo. Quer dizer, a gente, quando começou o domínio da frequência, eu comentei que a gente não tinha nenhum conhecimento prévio, era necessário, além, claro, de saber equações diferenciais transformadas em Laplace. Mas aqui não, aqui a gente precisa obedecer um conjunto de propriedades para poder seguir essa representação. Então, por exemplo, a gente define um subconjunto das variáveis do sistema para ser as variáveis do estado. Na verdade, a gente começa com todas as variáveis que existem no sistema. Dessas variáveis, um conjunto delas é selecionado para ser as variáveis de estado. A partir daí, a gente vai construir para um sistema de enésima ordem, vamos montar N equações diferenciais de primeira ordem, então tem que ser equações diferenciais de primeira ordem. E aí você consegue isso através de manipulação do seu sistema, resolve as equações diferenciais, combina as variáveis com a entrada do sistema para encontrar todas as variáveis. Como eu comentei, a gente tem um conjunto de variáveis do sistema, desse a gente tira um conjunto de variáveis de estado, mas dessas variáveis de estado e a entrada, a gente tem que conseguir poder encontrar qualquer outra variável do sistema, né? Variáveis que não foram selecionadas como variável de estado. E aí, a representação estado-espaço é isso, essas equações de estado e as equações de saída. Essas outras variáveis que não são variáveis de estado e que foram descritas através das variáveis de estado, a gente pode chamar de equações de saída. Então, um exemplo primeiro dessa manipulação que a gente vai estar utilizando. Então, nessa aqui tem um exemplo de uma rede RL e o ponto 1 a gente descreve esse circuito com essa equação diferencial e aí vejo que já é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, isso já poderia ser uma representação estado-espaço, nesse caso, considerando o i como uma variável de estado. E aí, no final, por algumas manipulações, a gente chega aí ao valor, ao quanto seria a corrente I de t, né? Considerando, nesse caso aí, uma condição inicial I de zero. Então, não considerei aqui condição inicial nula. Então, como eu comentei, aqui está nesse terceiro ponto, que aquela primeira equação diferencial era uma equação diferencial de primeira ordem, então ela obedecia a uma das exigências que a gente tem para a representação estado-espaço. Ela é toda construída em cima da variável i, então posso dizer que i é uma variável de estado. Temos a condição inicial, depende somente aí da variável i e da entrada, v de t, né, considerando que L e R seriam constantes na equação. Então, essa equação diferencial aí de primeira ordem, ela é a minha equação de estado. E através dela a gente consegue encontrar os outros elementos. Veja que eu usei i como variável de estado, tenho v de t, a minha entrada. Aqui eu consigo calcular a tensão do resistor, tensão do indutor, da di dt, que seria a minha carga. Então eu consigo calcular todas as outras variáveis do sistema, que seriam minhas variáveis de saída. Então, como foi dito, a representação estado-espaço é exatamente essa equação de estado, essa equação diferencial que vi antes, e as equações de saída.
Nós podemos ter, dependendo do que você escolhe como sendo variável de estado, você pode ter diferentes representações de estado e espaço, tá? Como nesse caso daqui, nesse exemplo anterior, nós escolhemos I como variável de estado, então encontramos essa equação diferencial. Nesse, a tensão do resistor é a variável de estado, então a gente já tem uma outra equação diferencial. Para uma rede RLC, aí veja que se a gente trabalha com o circuito aqui, monta a sua equação de malha, transforma tudo para equação diferencial, que é a mesma coisa que a gente fazia na equação, na representação do domínio da frequência. Então eu passo a ter um sistema de segunda ordem em cima da carga. Então a carga passa a ser a variável de estado, mas meu sistema é de segunda ordem. Como é um sistema de segunda ordem, então eu preciso de duas equações diferenciais de primeira ordem. E aí, novamente, usando as equações que a gente tem do circuito, a gente pode ter, primeiro, I igual a dq dt como sendo uma relação sempre válida dentro do circuito. Então, essa é a minha primeira equação diferencial de primeira ordem. E trabalhei com a equação que a gente tinha antes para aquele circuito, e ao invés de trocar toda a corrente por carga, eu troquei só o elemento de integração, que gerava um problema para mim, que eu não podia ter uma integração, preciso ter uma equação diferencial. Então, se eu troco só esse elemento de integração pela carga, eu passo a ter uma segunda, essa equação toda em função apenas de derivadas de primeira ordem, né? Mas com duas variáveis agora, corrente e carga. Então eu passo a ter aqui a minha segunda equação diferencial de primeira ordem. Então aqui eu tenho minhas equações de estado, tendo Q e I como sendo as variáveis de estado. Tá? Então fica as equações de estado, como eu comentei, I, que é variável de estado, e eu posso ter, como foi dito também, faz parte das propriedades, a equação diferencial, ela precisa ser totalmente descrita em cima das suas variáveis de estado e da entrada. Então eu posso utilizar a entrada também. Veja que não é obrigado a utilizar a entrada, mas eu posso utilizar a entrada também. E aí, como foi feito antes, dessas variáveis a gente consegue tirar as outras variáveis do sistema. Então, por exemplo, se a variável de saída fosse VL, então eu consigo calcular VL, a tensão do indutor, utilizando tensão de entrada, a corrente e carga. Então a gente consegue encontrar essa variável utilizando a entrada e as variáveis de estado. Tá? Então VL é uma combinação linear das variáveis de estado e da entrada. Novamente, a gente pode ter diferentes representações se a gente usar diferentes variáveis de estado. Nesse exemplo daqui eu tenho a tensão do resistor e a tensão do capacitor como sendo variável de estado, mas tenho que seguir aquela condição. Eu tenho que encontrar equações diferenciais de primeira ordem. Nós não temos derivada nenhuma aqui do lado direito da igualdade, e do lado esquerdo da igualdade são apenas derivadas de primeira ordem. Então, como conseguir isso vai depender do seu sistema, de manipulação das variáveis do seu sistema. Bom, e aí, em relação às variáveis de estado, a sua escolha, né? Esse é um ponto a ser discutido. A gente precisa, como eu comentei no começo, a gente tem as variáveis do sistema. Das variáveis do sistema, você escolhe as variáveis de estado. Nesses exemplos anteriores, no exemplo anterior, nós escolhemos corrente e carga, e na outra parte, tensão do resistor e tensão do capacitor, né? E aí a ideia é que de todo o conjunto de variáveis que você tem, você vai escolher aquelas variáveis que têm não tem relação de linearidade entre elas. Por exemplo, se eu tenho um resistor, tá? Minhas variáveis seriam a tensão do resistor e a corrente do resistor. A relação entre elas é de linearidade, tá? Então, se eu escolho, o que não impede que uma delas seja escolhida como variável de estado. Então, na hora que eu escolho a tensão do resistor como variável de estado, essa propriedade daqui diz apenas que eu não posso escolher a corrente do resistor como variável de estado e vice-versa, claro. Certo? E aí lembrando o que é que define uma combinação linear e conjunto linearmente independente. Então as variáveis de estado devem ser linearmente independentes, ou seja, nenhuma variável pode ser expressa como combinação linear das outras variáveis. Isso é feito para garantir que você consiga representar todas as outras variáveis de estado, tá?
na hora que eu escolho, como por exemplo esse comentário anterior, tensão do resistor e corrente do resistor como sendo variável de estado, não há garantia que eu vá conseguir representar uma tensão de um capacitor, uma tensão de um indutor, em função dessas duas variáveis. Pode ser que consiga, mas pode ser que não consiga para todas as outras variáveis. Então, para garantir que você vai conseguir, a gente tem que obedecer essa relação. O que, nesse exemplo anterior, a gente teria as variáveis de estado em função da corrente e da carga, e aí a relação que existe entre essas duas variáveis é dQdt igual a I, então a gente tem uma relação que não é linearidade, então está tudo ok, então essas duas variáveis podem ser variáveis de estado, sem problema nenhum. A forma normal da gente expressar as equações de estado é dessa maneira daqui, através das equações diferenciais de primeira ordem, mas uma outra representação muito útil para a gente vai ser através de matrizes. Essa outra representação vai ser usada em momentos posteriores, a gente vai trabalhar com o sistema somente, buscar estabilidade ou qualquer outra característica, e isso vai ser encontrado através dessas matrizes. Tá? Então, eu posso reescrever isso considerando que eu tenho x, um vetor coluna com as minhas variáveis de estado, tá aqui em qualquer ordem, não interessa se é IQ ou é QI, tá certo? Isso aqui é em qualquer ordem, contanto que, obviamente, x', que é o vetor que coluna que contém a derivada das variáveis de estado, ele tem que manter a mesma ordem. Então, se eu coloco x como QI, x' é dq dt, di dt, e aí é só, na verdade, reescrever essas equações através dessas matrizes, né? Então, a matriz A, ela está multiplicando QI, então eu vou ter, para esse primeiro momento, né? Primeiro elemento de x', dqdt, igual a linha versus coluna, então vai ser 0 vezes Q mais 1 vezes I, então isso aqui retorna I, mais B, a matriz B, vezes a entrada V de T. B vai estar 0 nesse ponto, 0, então eu gero aqui a minha primeira equação, dqdt igual a I. Segunda equação, di dt igual a linha versus coluna, então menos 1 sobre LC vezes Q, menos R sobre L vezes I, mais 1 sobre L vezes V. É exatamente minha segunda equação. Então, essa é uma outra forma da gente representar através dessa operação com matrizes. E a mesma coisa segue para a saída, né? Então, por exemplo, para uma saída, lembrando que a gente pode ter mais de uma saída, mas para um exemplo de saída VL, eu tenho aqui VL igual a V menos RI menos 1 de C, 1 sobre C, Q de T. Também pode ser escrito em função de duas matrizes. X continua sendo exatamente o mesmo vetor coluna anterior. Então, é o mesmo QI, não pode mudar isso. Então, está aqui X, QI. Então, eu vou ter C vezes X. Então, C vai ser um vetor linha menos 1 sobre C menos R. Tá? Gerar esse resultado, mais D vezes U, no caso D aqui está multiplicando a minha entrada, U é a entrada, então está multiplicando V de T, então é apenas 1 vezes V de T. Então, essa combinação aí de x' e y é a minha representação de estado-espaço, ela consiste das equações diferenciais de primeira ordem simultâneas para quais as variáveis de estado podem ser resolvidas, as equações de saída para todas as outras variáveis do sistema podem ser encontradas, tá? Como eu comentei, ela não é única essa representação, depende aí das variáveis que você escolhe como variável de estado. Então, eu tenho variável de sistema, qualquer variável que faz parte lá do sistema. As variáveis de estado é um subconjunto dessas variáveis do sistema. Equações de estado, conjunto de N equações diferenciais de primeira ordem simultânea. Equações de saída, a equação que expressa as variáveis de saída como combinação linear das variáveis de estado e as entradas do sistema, né? E aí a representação mais comum, que é essa através de matrizes, x' igual a x mais bu e y igual a cx mais d. Aqui eu tenho a equação de estado e a equação de saída, onde x é o meu vetor estado, vetor coluna, y vetor saída, x' é derivado do vetor estado, U a entrada, e aí as outras matrizes têm nomes específicos, porque trazem características específicas, né? Então, A é a matriz do sistema, então A representa o meu sistema realmente, como ele é independente da entrada.
B, matriz de entrada, C, matriz de saída, e D é chamada de matriz de transmissão direta. É como se a gente tivesse aqui uma matriz que levasse da entrada direto até a saída, tá? O que relaciona mais diretamente a entrada e saída do sistema. No domínio da gente de circuitos, é muito fácil a gente pegar e definir essas variáveis de estado, tá? Como a gente está trabalhando num caso específico, num conjunto de elementos específicos para circuitos elétricos, resistor, indutor e capacitor apenas. Então, obviamente, a gente consegue pegar e ter uma definição mais fácil para essas variáveis de estado. Então, como eu preciso ter variáveis de estado que não possam ter relação linear entre elas, então aqui a gente já exclui o resistor. Eu não posso ter a tensão do resistor e corrente do resistor, então isso aqui está excluído. Lembrando que eu disse antes, não é que a corrente do resistor não possa ser variável de estado. Ela pode ser, ela não pode ser junto com a tensão do resistor. Esse é o ponto, tá? Então eu posso escolher a tensão do capacitor, corrente do capacitor, que não tem relação linearidade, tensão do indutor, corrente do indutor, que também não tem relação linearidade. Mas veja, se a gente observa essas quatro relações daqui, tá? Essas duas do capacitor e essas duas do indutor, veja que, ó, lembrando que a gente precisa de variáveis de equações diferenciais de primeira ordem. O mais fácil é a gente utilizar já essas relações aqui de corrente e voltagem do capacitor e voltagem e corrente do indutor, porque elas já trazem derivadas de primeira ordem nela. Isso não impede de usar essas outras relações, elas também são válidas, mas elas vão exigir alguma manipulação para retirar a integração. Então aqui eu já posso considerar como a tensão do capacitor uma variável de estado e corrente do indutor uma outra variável de estado, porque a relação delas é de derivada de primeira ordem. Então aqui tem um exemplo, um circuito com duas malhas, um indutor, um resistor, um capacitor, está aqui as correntes que passam por eles, tá? Separei aqui o nó 1, então aqui as duas malhas, e aqui, como eu falei, é só a partir de manipulação, né? A gente identificou ali as correntes, temos todas as variáveis de estado que são possíveis, lembrando que aí todas as variáveis do sistema que podem ser utilizadas como variável de estado, aí eu excluí o resistor, pelo que eu acabei de comentar, né? E aí, reforçando, eu poderia escolher corrente do resistor ou tensão do resistor, mas aí, dado que a gente já tem essa relação direta de não linearidade entre outras variáveis, a gente escolhe trabalhar logo com elas. E aí, como eu comentei, uma maneira mais fácil é a gente já montar as equações do sistema com essas duas variáveis de estado, ver a tensão do capacitor e a corrente do indutor, porque elas já se relacionam através de derivadas de primeira ordem com os seus outros elementos, seus outros parâmetros. Então a gente já começa a construir aqui as equações de estado. E aí veja, uma coisa também importante, que também para o domínio da gente torna mais fácil, observe que no primeiro exemplo que eu mostrei de um sistema de segunda ordem, a ordem do sistema era definida a partir do momento que você construía a equação diferencial do sistema toda. Encontrei uma equação diferencial, essa equação é de segunda ordem, então eu sei que meu sistema é de segunda ordem. No caso da gente, o que a gente vai olhar é o circuito. Eu tenho um circuito aqui que tem dois elementos não lineares, um indutor e um capacitor, então isso já indica que eu tenho um circuito que é de segunda ordem. Então vai ser somente isso. Claro que não pode ser feito isso de forma cega, sem pensar. Obviamente que se eu tenho um indutor em série com outro indutor ou em paralelo com outro indutor, isso vai virar um componente apenas. Tá? Então não é simplesmente de forma cega a quantidade de indutores e quantidade de capacitores. Tem que analisar aquela estrutura que você tem. Tá? Bom, de posse definindo aqui quais são minhas variáveis de estado, VC e L, as equações delas são essas: C dVc dt igual a corrente do capacitor, LD e LDT igual a tensão do indutor. Só que aí, como a gente viu também nas propriedades, eu preciso reescrever essas equações diferenciais em função somente das variáveis de estado e da entrada. Então, não posso ter essas equações em função de I de C ou de V de L. Eu tenho que
Aí você vai manipular o circuito para encontrar quem é I de C, quem é V de L e poder ter essa representação das equações de estado. E a partir daí você tem toda essa manipulação a partir dos nós, da aplicação de lei de nós, lei de malhas, até que a gente consegue reescrever e fica com a estrutura dessa forma daqui. Essas ficam as minhas equações de estado. Em função apenas das variáveis de estado, V, C e L, e pode utilizar a entrada do sistema. E aí, reescrevendo na forma de matriz, essa seria a minha equação, as matrizes A e B, tá certo? Para reescrever essas equações daqui na forma de matriz. Tá aqui a derivada do vetor de entrada, meu vetor de entrada, e como é que ficaria as matrizes e a minha entrada. E aí, se eu considero, por exemplo, I de R como uma saída, I de R é 1 sobre R vezes V de C. O resistor aqui nesse sistema, ele está em paralelo aqui com o capacitor, então a tensão dele vai ser a mesma tensão do capacitor. Então eu tenho I de R igual a 1 sobre R V de C, e aí você constrói também a equação de saída. Tem aqui mais D a vezes a entrada, só que nesse caso, como a minha saída não é função da entrada, então esse D vai ser zero, e não trabalhando com entrada. Bem, aqui tem outro circuito, considerando que a saída é V de zero, como a tensão aqui do capacitor 2. Como eu comentei antes, vejam que a representação estado-espaço permite que você tenha mais de uma saída. Então, eu posso observar mais de uma saída do sistema. Só que aí, nos exemplos, em exercícios, em etc., em avaliações, normalmente é pedido uma saída só, né? Bem, e aí nesse caso, novamente manipulando o circuito, trabalhando com malhas, com nós, encontramos as equações. Veja que a gente tem dois capacitores, um indutor, nada em série, nada em paralelo. Aqui eu tenho um nó separando esse capacitor desse outro. Então eu tenho esses três elementos não lineares, então vou ter um sistema de terceira ordem, vou precisar de três variáveis de estado, vou precisar de três equações diferenciais de primeira ordem. Então aqui, as relações que a gente usou antes, então eu tenho aqui a tensão do capacitor 1, a corrente do indutor, tensão do capacitor 2, essas vão ser minhas equações de estado, tá? Com VC1 e LVC2, as variáveis de estado. Preciso reescrever essas variáveis em função dessas variáveis de estado e da entrada. E aí sai manipulando o sistema, trabalhando com nós, com as malhas, para você encontrar essas relações, tá? Então tá aqui as relações que a gente tem. A saída é a tensão do capacitor 2, então é só VC2. Então tá aqui como é que fica na forma de matriz naquele sistema, tá? E aí o que a gente um último passo relacionado a isso, claro, a gente viu essas duas representações do domínio do tempo e do domínio da frequência, cada uma delas tem vantagens e desvantagens, e aí existe possibilidade de você poder migrar de uma representação para outra. Tá, isso não é sempre que é possível, claro que a modelagem representação estado-espaço, como a gente viu, ela é mais ampla que a modelagem do domínio da frequência, ela permite você usar mais de uma entrada, olhar mais de uma saída, etc. Então, numa situação dessa, a gente não consegue converter para o domínio da frequência, para a função de transferência, mas em outras situações mais comuns a gente consegue fazer essa manipulação. E aí a grande vantagem de você poder trabalhar com uma das grandes vantagens de poder trabalhar com o domínio da frequência ou com a representação estado-espaço, é exatamente você ter o uso de matrizes. Então, como matrizes, a gente vai ver ainda isso, eu posso descobrir uma série de coisas do sistema através de manipulação de matriz. E aí a matriz já é um elemento comum dentro do computador, na linguagem de programação, tá? Então, o que a gente vai começar aqui é convertendo uma função de transferência para uma representação estado-espaço, tá certo? A gente vai mudar essa conversão. Então, a ideia é que eu tenho parto de uma equação diferencial, tá certo? Como a gente fez antes em função de transferência, né? Lá a gente pegou a equação diferencial, aplicou a transformada de Laplace, e aí a gente tinha encontrava a relação entre entrada e saída do sistema. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, veja que eu
tem que lembrar qual é o seu objetivo. Então, o meu objetivo é ter uma representação através de matrizes. Então, eu vou utilizar variáveis intermediárias, chamadas variáveis de fase, para buscar uma representação diferente desse meu sistema e que, obviamente, não anule nada do que está feito, tá? Então, eu vou pegar e vou partir primeiro para um exemplo, depois eu volto para a gente ver isso mais formalmente para o enésimo caso, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui primeiro, tá certo? Então, suponha, a gente tem função de transferência. Então, está aqui a minha função de transferência. É essa relação entre saída e entrada do sistema. Então, está aqui a saída sobre a entrada, no plano S, né, no domínio S, ela é 24 sobre S ao cubo mais 9S ao quadrado, mais 26S mais 24. Vai ter alguns casos diferentes dessa história daqui, mas vamos tratar primeiro uns casos mais simples, vamos ver o que acontece. Então, isso aqui eu vou fazer uma multiplicação, tá certo? Então, eu vou passar o RS para cá e vou passar todo esse polinômio para cá para multiplicar C de S. Então, eu passo a ter C de S vezes S ao cubo, etc., mais 24RS. Se a gente faz o processo inverso do que a gente tinha antes, ou seja, da função para encontrar a função de transferência, a gente partia da equação diferencial aplicada para Laplace, tinha a função de transferência. Então, considerando agora que eu tenho uma equação, a função de transferência, tenho condições iniciais nulas, que também era comum para a gente, eu vou aplicar a transformada inversa nisso. Então, eu volto a ter S ao cubo vezes C de S, transformada inversa, isso é a terceira derivada de C, mais 9 vezes a segunda derivada de C, mais 26 vezes a primeira derivada de C, mais 24 vezes C, igual a 24 vezes R. Também aplico a transformada inversa aqui. Obviamente, aqui é tudo em domínio do tempo, né? Então, aqui é C de T, tá? E aqui é R de T. Está colocado assim só para simplificar. Então, eu passo a ter essa equação diferencial aqui, vinda da transformada Laplace, da função de transferência do sistema. E aí eu vou selecionar algo que eu falei antes de minhas variáveis de fase. Entenda como variáveis intermediárias para o meu sistema, tá? Então, eu vou pegar e dizer que, por exemplo, x1 igual a c. Então, ao invés de trabalhar com essa representação daqui, eu vou separar eu vou quebrar essa equação diferencial daqui todinha em pequenas equações. Então, eu digo que x1 igual a c. Então, essa minha variável c aqui vira x1. Digo que x2 é igual a c'. Então, x2 é uma outra variável de fase, essa é a primeira derivada de c. E x3 é igual a c2', que é a minha segunda derivada de c. E ponto. Vejam, eu tenho 3 derivadas aqui. Eu vou criar a variável de fase somente para C, C', C2'. Vamos ver por quê. Então, eu digo que x1 igual a C, x2 igual a C', x3 igual a C2'. Bem, variável como a gente quer, está buscando a representação estado-espaço, eu preciso ter minhas variáveis de estado e as derivadas da variável de estado. Então, eu preciso ter aqui as derivadas de x1, x2 e x3. Então, por exemplo, x1' é C', mas C' é x2. Então, está aqui x2. x2', a primeira derivada de x2, né? É C', mas C'' é x3. Então, está aqui x3. x3' é terceira derivada de C. Então, x3' é C3. C3', né? Bem, só que C3' é igual a quê? É menos 9 C2', menos 26 C', menos 24C, mais 24R. Então, eu consigo encontrar essa terceira derivada com a equação que foi dada antes. E minha saída do sistema, quem é? Minha saída do sistema é C. A equação a função de transferência. Então, a saída do sistema é C. E aí, a saída do sistema, y, é igual a C, que é igual a x1. Então, na forma de matriz, o que a gente tem é o quê? x1', x2', x3'. O vetor coluna, que traz a derivada das variáveis de estado. Tenho aqui a representação em matriz que traz essas minhas equações. Então, veja o que a gente tem na equação. x1' igual a x2.
x1' igual a x2, x2' igual a x3, x3' igual a menos 24x1 menos 26x2 menos 9x3 mais 24r. A saída é x1, então o meu vetor C, que é a matriz de saída, é 1, 0, 0, vezes o meu vetor de variáveis de estado, x1, x2, x3. Então essa é a minha representação. E aí veja que essa representação ela tem uma característica muito fácil de você entender que seu resultado final está certo. E aí eu volto para formalizar isso, como eu mostrei anteriormente, eu vou retornar alguns slides. Eu tenho aqui na minha matriz do sistema, minha primeira coluna, tirando essa última linha, primeira coluna é toda nula, e aqui eu tenho uma matriz de identidade. E aqui na minha última linha, o que é que eu tenho? Eu tenho exatamente os coeficientes que a gente tinha antes, só que na ordem inversa, 24, 26 e 9, e com sinal trocado, menos 24, menos 6, menos 9, menos 24, menos 26, menos 9. Tá? Então essa estrutura daqui, ela é comum e ela vai se repetir sempre que a gente fizer essa trabalhe com a função de transferência e faça a conversão para representação estado-espaço. E aí eu volto para a formalização disso, que é onde mostra exatamente isso acontecendo. Então a ideia, a gente tem a equação diferencial de ordem n aí, vou fazer a mesma coisa que antes, vou criar as variáveis de estado, então eu tenho a variável de fase, y, x1 igual a y, x2 igual a primeira derivada, x3 igual a segunda derivada, xn igual a enésima menos 1 derivada, tá? A gente não vai até a enésima, vai até a menos 1, justamente porque eu preciso trabalhar com a derivada de cada variável dessa. Então, na hora que eu vou trabalhar com a derivada de xn, eu vou alcançar a derivada enésima de y, tá? Então, a gente vai chegar nela. Então, x1, a linha, é igual a dy dt, só que dy dt é x2, tá? x2' é d2y dt2, que é x3, e assim por diante. E xn' é a enésima derivada, que é simplesmente passar todo esse lado daqui para o lado direito aqui da igualdade. Então é exatamente o que eu comentei, da gente trocar aqui a ordem das constantes e o sinal. Tá? Então eu fico na forma de matriz, exatamente aquilo que eu comentei. A primeira coluna toda nula, passo a ter aqui uma matriz identidade perfeita, tudo na diagonal principal, e minha última linha, os coeficientes na ordem inversa e com o sinal trocado. E a saída, como é a função de transferência, ela é dada pelo C, que aqui, nesse caso aqui é y, a variável, está aqui a minha saída é y, que é x1. Então o que eu vou ter aqui é simplesmente tudo zero, multiplicando pelo meu vetor de variável de estado, tá? Então esse sempre é o caso mais comum, que sempre vai ter essa situação. O que a gente tem são algumas possibilidades de variedades, tá certo? Então uma variedade possível é se eu tenho um polinômio no numerador da minha função de transferência. Então, no caso anterior a gente tem uma constante, aqui eu tenho um polinômio. Então no caso do polinômio as coisas vão mudar um pouquinho. Então a gente vai primeiro simplificar isso, dado que eu já sei tratar do problema quando eu tenho uma constante no numerador, então eu vou separar isso para ter esse polinômio do numerador, ele está em um bloco distinto. Então, a gente vai separar isso em duas partes. Onde eu tinha essa função, essa função de transferência, eu vou quebrar ela em dois pedaços. Por quê? Primeiro, esse pedaço daqui eu já sei tratar, eu já sei cuidar disso, tá? Então eu vou separar de forma a tratar disso primeiro e em seguida eu trato essa outra parte. Lembrando que aí, obviamente, bem, as duas partes são independentes? Não, não são, elas estão em série e o que liga uma à outra é a variável x1. A saída desse bloco é a entrada desse outro. Então, x1 é o que liga esses dois blocos. Eu preciso sempre separar nesse formato, de forma que o numerador fique mais próximo da saída. Eu não posso trocar esses blocos, tá certo? Bom, então vamos ver um exemplo. Se eu tivesse s ao quadrado mais 7s mais 2, dividido por esse polinômio, então vou separar em duas partes. Primeiro, o polinômio que traz o denominador, então 1 sobre o denominador,
x1 ligando os dois e o polinômio do numerador no outro bloco. E vou tratar isso separado. Vou fazer essa parte aqui todinha separado para depois cuidar dessa. Esqueça dessa parte nesse momento para tratar só essa daqui. Então, se eu pegar a primeira parte, vai fazer exatamente como foi feito antes. Então, a gente vai chegar exatamente na mesma matriz que eu tinha antes. Não vou tratar saída agora, tá certo? Porque saída é saída do sistema. Então, a gente não tem saída do sistema aqui. X1 é a saída desse bloco. A saída do sistema é C. Então, eu vou tratar somente esse pedaço para encontrar as equações de estado. Tá? Então, eu encontrei as equações de estado no mesmo processo que a gente fez antes. Tá? E parto agora para o outro bloco, tá certo? No outro bloco, o que eu passo até o quê? Para o segundo bloco. Eu tenho mesmo processo também que foi feito antes. C de S sobre x1 de S igual a S ao quadrado mais 7S mais 2. Então, C de S é S ao quadrado mais 7S mais 2 vezes x1 de S. Tá certo? Tá aqui. De forma genérica, como é que seria? E aí, em nosso caso, S ao quadrado mais 7S mais 2 mais x1 de S. Aplica a transformada inversa. C de t igual a segunda derivada de x1 mais 7 primeira derivada de x1 mais 2 vezes x1. Ora, mas eu tenho já as variáveis que foram escolhidas para serem primeira derivada, segunda derivada, próprio x1. Então, a gente tem isso aqui, na verdade, como x1, x2, x3. Então, eu relaciono com x1, x2, x3 e eu passo a ter C de t em função das minhas variáveis de estado do sistema. Então, minha representação vai ser agora a minha saída, que é C de t, igual a 271 vezes o meu vetor com as variáveis de estado. E aí vejo também que se faço uma relação, eu tenho aqui 271, é exatamente a ordem inversa do polinômio que eu tinha, dos coeficientes, 271, mas no caso sem trocar sinal, porque ele não mudou de lado como a gente fez na equação diferencial, né? Ele simplesmente passou para multiplicar um elemento somente, então não muda o sinal. Então, aí a gente tem a representação final, tá? E aí tem um exercício com um polinômio menor no numerador, e aí todo passo a passo de como alcançar a representação estado-espaço dele, tá? O resultado final que você tem. No MATLAB, como é que a gente faz essa mudança através da função de função de transferência transfer function to state space, que a gente mudar aqui para estado espaço. Então essa função recebe um vetor que caracteriza o numerador como entrada e outro que caracteriza os coeficientes do denominador como saída, e aí ele devolve para você as matrizes ABCD, que seria a minha representação estado-espaço, tá? Para converter de estado-espaço para função de transferência, a gente vai ter que fazer uma pequena manipulação de matrizes, tá? E aí essa manipulação de matriz, a gente, lembrando seu objetivo, né? Eu tenho aqui uma representação estado-espaço. Então, o que a gente tem são essas 4 matrizes aqui, tá? Eu preciso buscar uma equação diferencial, é isso que a gente está buscando. Então, o que vai ser feito? A gente vai aplicar a transformada Laplace a essas matrizes aqui. Então, x' vira S vezes a transformada Laplace de x, né? Então, eu tenho, lembrando que x' é um vetor que tem derivadas de variáveis de estado. Então, eu estou aplicando ali tudo, tá certo? Igual a as matrizes ABCD podem ser vistas como constantes, então não tem sentido ter transformado Laplace de uma constante, então elas permanecem como ABCD. E aí, o que eu estou buscando é relação entre entrada e saída, então eu vou buscar relacionar x com y nessas equações. Só que o único ponto que eu relaciono x e y é aqui. Y só aparece na segunda equação em relação a x, mas está em função da entrada. Então eu preciso reescrever todo esse conjunto. Então, se eu resolvo, na verdade, não é nem x, y, eu tenho que relacionar a entrada do sistema que é U de S, desculpa, a minha entrada aqui é U de S, né? X é as variáveis de estado. Então, eu tenho que relacionar U com Y. Então, eu vou reescrever essas equações daqui para poder tirar o valor de x substituindo a segunda equação. Então, se eu saio reescrevendo isso, então eu passo esse AX de S para aqui, para a esquerda da igualdade. Boto em evidência, então fica S vezes a matriz de identidade menos AX de S igual a B ou de S. Com isso, eu posso passar esse termo para cá dividindo, né? Então, ou seja, eu multiplico pela inversa
Então eu passo a ter x de S igual a Si menos A, o inverso de Si menos A, vezes B vezes U de S. Então isso aqui eu posso pegar e substituir nessa equação para ter y de S em função apenas de U de S. Então isso é o que é feito aqui. Eu substituí x de S por esse valor, tá aqui. Tá aqui a substituição. Coloco U de S em evidência, então U de S, y de S igual a essa, a manipulação, esse conjunto aqui, vezes U de S, que aí como relação, o que eu tenho aqui é a relação entre saída e entrada, então isso aqui é a minha função de transferência. Tá, então minha função de transferência ela vai ser encontrada por essa expressão daqui. Eu tenho as matrizes C, A, B e D. Então eu vou calcular S vezes a matriz de identidade menos A, calculo o inverso disso, multiplico por C, multiplico por D e somo com D. Por exemplo, se a gente tivesse uma equação, uma representação de estado de espaço como nesse exemplo daqui. Então, primeiro eu tenho que fazer Si menos A, tá certo? Então, A é a matriz do sistema. Então, eu tenho aqui A, B, C, e nesse caso D é vazio, é zero. Então, Si menos A está aqui. S vezes a matriz de identidade, então fica só a diagonal principal com o valor de S, menos a matriz do sistema. Então, está aqui o resultado, e essa matriz eu vou inverter. No final desse conjunto de slides tem uma revisão de inversão, mas é o que eu recomendo essa inversão ser feita utilizando a matriz adjunta, tá? Vai chegar um momento que a gente vai precisar trabalhar somente com esse denominador dessa função, dessa matriz, tá certo? Então, se eu precisar trabalhar só com esse denominador, a matriz, através dessa inversão daqui, dessa forma de inverter, eu já encontro ele direto. Se você for trabalhar com escalonamento, por exemplo, como vocês viram em álgebra, você vai precisar terminar todo o escalonamento para encontrar quem é esse denominador. Então aqui é a forma muito mais fácil, tá? E tem ainda outro motivo bem claro que indica porque é mais fácil trabalhar dessa forma. Mas vamos seguir com o exemplo. Então eu calculei aqui quem é a inversa de Si menos A, é isso aqui. Vou multiplicar por C, multiplicar por B e somar com D. Então tá aqui quem é B, tá aqui quem é C e tá aqui quem é D. Então, como a matriz eu só vou ter multiplicando aqui o numerador, então separei logo esse denominador, então fica aqui logo 1 sobre o denominador separado. C vezes o inverso de Si menos A vezes B mais zero. Então, meu resultado fica sendo exatamente aqui o resultado final que eu tenho, que é a minha função de transferência para esse sistema. Tá aqui no MATLAB como a gente poderia fazer isso, né, considerando com S como sendo uma variável simbólica. Então, como eu conseguiria pegar e calcular essa representação, tá? Ou a outra função, né, que converte de representação de estado de espaço para a função de transferência, recebe como entrada as 4 matrizes ABCD e devolve como saída numerador e denominador do sistema, tá? Só um detalhe que normalmente o MATLAB devolve essas saídas com a mesma quantidade de elementos. Então por isso que aparece um zero aqui, tá? Que meu numerador tem 4 elementos, meu denominador tem 4 elementos, então ele mantém essa mesma quantidade. Aqui tem alguns exemplos para relembrar como você calcula matriz adjunta, mas aí eu vou voltar para aquele exemplo anterior só para mostrar um detalhe que não é incomum de aparecer, tá? Observe nesse exemplo anterior que o que eu tenho aqui é uma matriz que eu tenho. Se eu esqueço a última linha, eu tenho a primeira coluna 0 e tenho aqui uma matriz de identidade. Tá? Então, basicamente, é um resultado que pode vir de uma conversão, como a gente fez agora, de função de transferência para estado espaço. E aí, se você observa qual é a sua operação que você estava fazendo antes, esquecendo essa parte, obviamente, mas se observa qual é o resultado dessa operação daqui. Então, eu tenho 1, 0, 0 vezes essa matriz, então vai ser linha versus coluna, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, só vai sobrar essa primeira linha. Esse primeiro elemento, esse segundo elemento, esse terceiro elemento.
Na hora que ele faça o outro produto, eu só vou precisar desse elemento daqui. Esse é que vai estar multiplicado por 10, os outros vão estar multiplicados por 0. Então, se você analisa isso antes de começar a fazer as contas do seu problema, na verdade, da matriz adjunta, a gente só vai precisar calcular esse primeiro elemento daqui. Claro que isso não é a realidade sempre, e nem sempre é o primeiro elemento, né? Veja que isso veio do fato de que eu tenho aqui a matriz C 100. Se a matriz C fosse 001, mudaria isso, tá certo? Então tem que observar, ou a minha saída aqui fosse 0010, então também mudaria. Então tem que observar, analisar qual a operação que você vai fazer. Então, minha sugestão é sempre vocês tratarem essa matriz inversa aqui como A, B, C, D, E, F, G, H, I, e aí ver se pode simplificar alguma coisa para ver o que é que exatamente você precisa calcular no seu resultado, tá certo? Então, está aqui relembrando a matriz adjunta de uma matriz 2 por 2, a gente troca a ordem da diagonal principal e troca o sinal da diagonal secundária. É a mesma regra que existe para 3 por 3, mas só é bem mais fácil. Veja, essa regra, existe uma forma geral dela para outros tamanhos de matrizes, obviamente, mas eu coloquei aqui só 2 por 2, 3 por 3, porque a gente não vai passar disso, tá certo? Vai ser o máximo de matriz que a gente vai estar utilizando. Então aqui, primeiro eu tenho uma troca de sinal, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E eu tenho aqui o que? Na hora que eu calculo o elemento da posição 1, 1, eu vou tirar da minha matriz a linha 1, coluna 1. Então eu vou trabalhar com EFHI, tá aqui o determinante de EFHI. Nesse outro exemplo fica mais claro que, na verdade, aqui eu estou calculando linha 1, coluna 2. Então eu vou tirar linha 2, coluna 1. Tá? O contrário, é linha 1, coluna 2, eu tiro linha 2, coluna 1. Aí sobra BC, HI. E assim segue esse mesmo raciocínio para todas as outras. Porque, na verdade, a adjunta ela tira linha em coluna e depois calcula a transposta, né? Então, na hora que eu faço logo essa inversão aqui, eu já estou calculando a transposta direto, né? Então, por exemplo, aqui, um outro exemplo. Essa matriz é o elemento da posição linha 2, coluna 3. Então, eu vou tirar linha 3, coluna 2. Sobra ADCF. Então, eu vou calcular o determinante de ADCF, tá? Bem, e aqui tem outros exemplos do trabalho, aqui é uma matriz menor, matriz 2 por 2, tá? Como poderia ser feito no MATLAB, e aqui um conjunto de exercícios sugeridos do NICE para vocês treinarem isso, né? É a mesma forma que foi feito antes, alguns exercícios foi indicado antes, alguns exercícios são no MATLAB e eles servem somente para vocês treinarem um pouco o uso do MATLAB, tá? Ele não vai ser cobrado de vocês em momento algum. E aí na próxima aula a gente vai conversar sobre resposta no tempo.